Olá, nós estamos aqui com mais uma edição do programa Saúde e Você. Hoje temos um assunto muito interessante, melhorando o casamento, mas primeiro nós queremos apresentar o nosso convidado de hoje, Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra. Dr. César, por favor, fale-nos um pouco do seu trabalho atual. Ok, como você falou, eu sou médico psiquiatra, eu trabalhei vários anos para o Hospital Adventista Silvestre no Rio de Janeiro e também para o CAVES, o Centro Adventista de Vida Saudável em Nova Friburgo, que é administrado pelo Hospital Silvestre. E depois eu encerrei o trabalho lá e vim fazer um curso aqui nos Estados Unidos sobre obra médica missionária evangelística e aprimorar e aprender mais sobre tratamentos naturais. E tenho assim esse desejo de trabalhar o restante da vida que Deus me der na área médico-missionária evangelística, em evangelismo médico, né? Esse é meu desejo agora. E estamos desenvolvendo um ministério que é o chamado Ministérios Portal Natural, que tem um site que é o www.portalnatural.com.br. Eu estou ligado a esse ministério desenvolvendo um trabalho aí com Deus e a nossa equipe. Que bom, uma bênção esse trabalho. Pois é, nós sabemos que nos Estados Unidos, de cada 3 casamentos, 2 acabam no divórcio. No Brasil também tem se notado que os casamentos têm diminuído significativamente. Doutor César, será que é possível um casamento duradouro? Será que essa instituição casamento está acabando realmente? Mas será que em torno disso tudo é possível encontrar um parceiro ideal, alguém com quem nós possamos casar e viver feliz o resto da vida? E existe essa pessoa? Nós vamos estar justamente hoje conversando um pouco sobre esse tema, né, esses assuntos, que é um tema geral com esses assuntos subdivididos, que realmente todo ser humano procura essa pessoa ideal, né, para o seu casamento. E acho que não há nada de mal em relação a isso, procurar uma pessoa ideal. A questão é de você botar o pé no chão e ir descobrindo pouco a pouco que realmente não só não existe uma pessoa ideal, como nós também não somos uma pessoa ideal, ou seja, existe a limitação em cada um de nós, né? E se a gente pensar bem, essa limitação começou a existir desde a criação, né? Como pessoas crentes na palavra de Deus, nós entendemos que o mundo foi criado por Deus, os seres humanos, e desde que houve a chamada queda, né? Que Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles pecaram, eles abandonaram o caminho de Deus, então começou a existir sofrimento, né, desde que houve esse corte da relação direta com Deus. Quer dizer, o corte da relação direta com Deus e que havia a pureza anterior, a mente saudável plenamente que existia em Adão e Eva antes da queda, quer dizer, depois que se perdeu isso, então isso passou de geração, vem passando de geração em geração. Ou seja, esse corte com Deus gerou um buraco na nossa alma, gerou um vazio dentro de cada um de nós, que muitos de nós procuramos preencher com coisas que são substitutivas de Deus, mas que não resolvem na verdade. E esse buraco, esse corte com Deus, essa falta de Deus de maneira plena em nós, e também porque, claro, entrou a natureza pecaminosa em nós, então isso criou muitos transtornos que a gente passa de geração em geração, desde Adão e Eva. Você vê que até o próprio físico mudou, né? Adão e Eva tinha, sei lá, quase 3 metros e pouco de altura e vivia 800, 900 anos. Hoje a gente vive uma média de 70, 80 anos, 90, né? E temos aí 1,70 m, 1,80 m, 2 metros no máximo, por aí. Então houve uma degeneração. Isso afetou também a relação familiar, a relação conjugal, do casamento, né? Quer dizer, os problemas de famílias realmente começaram então com o primeiro casal, que foi Adão e Eva, e hoje nós temos as consequências do resultado do pecado e o que ocasionou. Exatamente, e você vê que começou de uma maneira bastante até, eu diria assim, rapidamente drástica, porque já na primeira geração já houve assassinato, né? Quer dizer, Caim matou Abel, então quer dizer, o mal é mal mesmo, o mal destrói mesmo, né? Então, ali naquela primeira família humana, quando entrou, isso que a Bíblia chama de pecado, né? Pecado é você fazer uma coisa que te faz sofrer, pecado é você não seguir as instruções de Deus, a lei de Deus. Então, toda vez que a gente entra numa história de pecado, a gente
produz sofrimento e a gente sofre, né? Começou ali o problema do casamento, né? Então, todos os seres humanos têm carências afetivas? Ninguém é normal? Se a gente pensar deste ponto de vista, não é, Marilda, de que desde Adão e Eva veio sendo transmitido através das gerações as falhas humanas, falhas genéticas, falhas de comportamento, falhas de temperamento. Realmente, todo ser humano tem essa falha, todo ser humano tem as suas carências, né? Todo ser humano tem realmente uma necessidade mal resolvida no seu interior, dessa completude, né, para tapar o buraco, né? Isso é tanto verdade no sentido espiritual, precisamos de Deus, né? Só Deus pode preencher plenamente a nossa vida, né? Como também em aspectos emocionais, o buraco está ali, né? Em função de histórias de sofrimentos na origem, Quer dizer, da infância. todos nós temos as nossas carências e quando nós casamos, juntamos as nossas carências com a do nosso cônjuge. Exatamente. Quer dizer, então, essas carências combinadas, elas vão causar, às vezes, problemas bem complicados na família, né? Mas, realmente, ninguém é 100% normal, viu? Essa é a maneira como eu vejo. Acho que a única pessoa que é 100% normal em termos físicos, mentais, espirituais, é Jesus, né? Jesus, quando viveu aqui como ser humano, foi o único ser humano nesse sentido, assim, de Jesus como humano, que foi 100% normal. Claro, há uma diferença, né? Cada um de nós temos as nossas lutas interiores, nossas inseguranças, nossos medos, nossos defeitos de caráter em níveis variados, né? Uns são bastante complicados, vamos dizer assim, né? Bem disfuncionais, bem machucados. Outros são menos, outros são mais funcionais, conseguem produzir bem, conseguem ter uma vida razoavelmente boa em termos de relações afetivas com os outros. Mas 100% mesmo, só Jesus. E como que o senhor vê, assim, exatamente essas carências que nós trazemos para o casamento, elas afetam o nosso relacionamento com o nosso cônjuge? É como você disse, né? Quer dizer, cada um que traz para dentro da relação conjugal, traz o quê? Traz tudo, né? Traz toda a sua bagagem afetiva, traz... Não tem como uma pessoa pensar assim, eu vou casar com fulano ou com fulana, então, a partir do momento que eu entrar ali na igreja para o casamento ou no cartório, então eu zero todo o meu passado, né, para que coisas do passado, né, emocionais, enfim, não influenciem dentro do casamento. É impossível isso, não tem como zerar. Então, a gente leva o que a gente é. Às vezes, sabe, existe casos que nós vemos de casais que convivem muitos anos e depois de um tempo se separam. Será que seria porque as pessoas não conseguiram, mesmo com o decorrer dos anos, não conseguiram suportar certos problemas que já vêm desde a infância, traumas, dificuldades não superadas? E chega um momento que estoura, parece assim que o casamento não suporta. Eu acredito que o que acontece é que realmente, como eu estava dizendo, quer dizer, quando nós casamos, nós levamos para dentro do casamento tudo que a gente é. E nisso, no tudo que a gente é, o que é? O que a gente é? A gente é isso, a gente é o passado, a gente é o presente, a gente tem as nossas emoções do passado, às vezes mal resolvidas, né? Os nossos conflitos que nem temos consciência ainda deles, mas eles aparecem na relação, né? Exemplo, quando eu fico super irritado com uma pessoa, um membro da minha família, né? Por uma coisa que a pessoa fez, mas que não justifica o meu grau de irritabilidade. A raiva que eu fico, a irritabilidade é muito maior do que aquilo que aconteceu. O que é isso, né? Provavelmente são coisas que estão no meu inconsciente, que são minhas, são do meu passado e que aquela atitude daquela pessoa é como se fosse o trigger point, quer dizer, como se fosse o ponto de disparar, dispara, né? Então, se eu não presto atenção nisso ao longo da minha vida conjugal, se eu não paro para me perguntar a mim mesmo, por que eu perco o controle assim tão fácil com as pessoas da minha família? Ou por que eu sou tão afetivo com pessoas de fora e sou frio com as pessoas de dentro de casa? Se eu não paro para pensar nisso e tentar encontrar uma resposta e, portanto, procurar uma solução, a coisa complica. É o que acontece que você falou. Chega lá depois de tantos anos de casamento, se separa, por quê? Porque a coisa estava mal resolvida já há muitos anos, né? E geralmente nessas discussões dos casais, um culpa o outro
por causa dos problemas que surgem, das dificuldades, né? Claro, essa é a coisa mais comum de acontecer, né, Marilda? A gente, por causa da nossa defesa, né, a gente quer se defender, então a gente coloca o dedo em cima do outro. Não, eu sou assim porque você fez isso, ou porque você não fez aquilo, ou porque você é dessa forma. Nisso que eu falo, vamos dizer assim, acusando o outro, ou colocando meu dedo em cima da ferida do outro, pode ser até verdade algumas coisas que eu estou dizendo, né? Pode ser que a pessoa seja muito passiva, que vive comigo, pode ser que a pessoa seja muito agressiva, mas, sabe, eu não consigo mudar outra pessoa. Então, eu ficar culpando outra pessoa não vai resolver nada no problema dentro do casamento ou em qualquer outra relação. Eu gosto muito de uma frase que eu vi num grupo de ajuda mútua, né, do ZAA, uma frase que dizia assim, primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo. Ou seja, quer dizer, o que não está legal em mim, né? O que eu preciso mudar? Né? Algumas pessoas têm dificuldade para fazer isso porque pensam assim, mas você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, é uma coisa muito complicada e tal. Bom, pode até ser realmente, né? Mas o que precisa mudar em mim mesmo? Mas olha só, né? no Jardim do Éden, como começou, essa acusação começou, né? Que a Eva acusou o marido acusou a Eva, e ela acusou a serpente. Isso tudo é como também uma maneira de jogar para o ar e tirar a culpa de nós mesmos e não refletir realmente na nossa parte, que nós precisamos agir realmente e ter uma participação ativa na resolução e no andamento do casamento para que ele possa ser feliz. Exatamente. Então, aí, se cada um procurar ativamente, né, melhorar o que é com a pessoa, aí eu acho que o casamento pode ser duradouro. É importante a honestidade emocional no casamento, então. Isso, honestidade emocional. Foi bom você tocar nisso, porque há uma diferença. Quando a gente usa a palavra honestidade, pelo menos no nosso país, no Brasil, a gente pensa em questões financeiras, né, em questões de compra, de dinheiro. Não, honestidade emocional significa o quê? Significa a pessoa não negar que ela tem este ou aquele comportamento. Honestidade emocional é eu poder olhar para mim mesmo e admitir, é verdade, eu tenho essa limitação, é verdade, eu não consigo ainda fazer aquele tipo de coisa que eu entendo que eu deveria fazer. Ou seja, eu não fico negando que eu tenho problemas. Né? Então, é muito importante a pessoa, cada um de nós, admitir que no meu problema de casamento eu tenho alguns problemas. A outra pessoa também precisa admitir, porque se só uma admitir, como que o casamento vai mudar? Não tem como mudar, né? Então, para o casamento poder crescer, poder desenvolver, poder melhorar, poder ser feliz, cada um tem que admitir as suas limitações e cada um tem que procurar resolver as suas limitações sem tentar mudar a outra pessoa. Quer dizer, tanto o marido como a esposa devem assistir a sua palestra. Porque só a esposa, às vezes, complica, né? A esposa vê, enxerga o problema, tem essa compreensão que o senhor está falando, e, no entanto, às vezes o marido, ou vice-versa. É verdade, foi bom ser tocado nisso, é verdade. Porque é mais comum, estatisticamente é mais comum, mais frequente você encontrar as esposas, elas que geralmente têm a iniciativa de procurar resolver situações do casamento, né? Seja assistindo uma palestra, seja indo procurar um aconselhamento, seja comprando um livro sobre casamento. Geralmente a mulher tem essa iniciativa e o homem fica mais acomodado, vamos dizer assim. Mas realmente, é como eu falei, os dois têm que trabalhar ativamente. Vai fazer um encontro de casais, vai assistir uma palestra, vai fazer um aconselhamento de casal, né? Enfim, realmente os dois têm que ter essa atividade, essa atitude para poder melhorar. Quer dizer, podem ter problemas, mas no momento que os dois estão abertos para buscarem soluções, então a solução é mais fácil de se encontrar. Exatamente, exatamente. E ela vai chegar, e Deus vai dar. E existe a pessoa ideal? É possível encontrar a pessoa ideal para o casamento? Esse é um tópico do programa, né? Quer dizer, eu não conheço a pessoa ideal. Quer dizer, não existe a pessoa ideal. A pessoa ideal, como eu falei, é só Jesus, né? Mas em termos de humanos, não existe a pessoa ideal. Acho que, ao invés de eu ficar procurando quem é a pessoa ideal para a minha vida, muitas pessoas rompem o casamento por causa disso, né, Marilda? Elas se frustram porque a pessoa com quem casou ao longo dos anos vai vendo que não é ideal, né? Então, o que elas fazem? Elas pensam, deve ter alguém lá fora que é ideal.
E aí Satanás vem, coloca uma armadilha bonitinha e parece que surge alguém que é ideal, porque alguém que está, de repente, nutrindo alguma coisa num relacionamento que o seu cônjuge talvez não conseguisse nutrir até certo ponto. E aí onde tem a armadilha, né? E é interessante que acaba que essa pessoa é enganada por uma ilusão de que a outra é ideal, mas o dia que começa a aparecer os defeitos dessa outra, aí essa vai descobrir que também a outra não é o ideal. Quer dizer, então, não existe a pessoa ideal, né? Acho que é importante eu procurar o meu crescimento, para Deus me fazer a pessoa ideal nas minhas limitações. Certo. Né? Esse que é o caminho. Muito bem. Então, o caminho seria nós procurarmos a ajuda divina para nós sermos a pessoa ideal e, em contrapartida, o outro também fazer o mesmo. Então, cada um faria a pessoa ideal e não buscaria assim, um modelo utópico de cônjuge ideal que realmente não existe, né? Porque defeitos todos temos, mas... E se a gente fizer o link com o que eu falei bem no começo, né? De que muitas vezes, Marilda, a busca da pessoa ideal não é o problema. Não é errado eu querer uma pessoa ideal. Claro. Não é errado eu querer ser uma pessoa ideal. Esse é o sonho de Deus. Eu vejo assim, o sonho de Deus é que nós sejamos pessoas ideais. Ideais no sentido de perfeitas, santas, né? É santa no sentido de saudáveis, plenamente saudáveis, né? Esse é o significado profundo da palavra santo, né? Santa pessoa que é saudável em todos os sentidos, né? Então, não está errado eu querer uma pessoa ideal, sabe? Porque no céu, na nova terra, seremos ideais, né? Quando Deus fizer novas todas as coisas, aí sim, aí vamos ser purificados da nossa não idealização dos nossos defeitos. Então Deus vai nos fazer realmente aquilo que era o plano original dele, né? Adão e Eva antes da queda, Eva era ideal para Adão e Adão era ideal para Eva. Mas depois que entrou o pecado, então já perdemos isso. Por enquanto, aqui nós temos que ter uma boa participação em buscar a pessoa ideal, quer dizer, tentar fazer o nosso cônjuge ser a pessoa ideal que nós queremos, né? Exato. E fazendo o link com o que eu estava querendo falar, quer dizer, quando houve a queda lá em Adão e Eva, então nós procuramos o ideal, na verdade o ideal que a gente procura no fundo de todos nós é o ideal da relação com Deus. E se a gente insistir isso com o cônjuge, está cobrando do cônjuge uma coisa que não dá, o cônjuge não pode ser Deus para a gente, né? Então, nesse contexto que o senhor está falando de que a nossa tendência é buscar a pessoa ideal e, infelizmente, muitas pessoas não têm essa consciência disso, né? De resolver seus problemas, de que não existe pessoa ideal. É fácil, então, haver infidelidade no casamento? Eu acho que uma das causas da infidelidade pode ser essa frustração de não encontrar a pessoa ideal no cônjuge com quem casou e não saber resolver essas diferenças ou a sua dor de frustração, e aí começar a meio que deixar a mente, começa na mente, né, o adultério, né, deixar a mente fantasiar de que deve ter alguém por aí fora que talvez possa ser o ideal, né. Então aí é o que as pessoas, a gente vê isso em novela, televisão, encontrei um novo amor, encontrei, sabe, essa coisa tão fácil assim, troca de parceiro como quem troca de uma roupa, né, quer dizer, é uma ilusão. Né? Então não é realmente a solução, mas pode ser muito fácil cair no adultério por essa incapacidade de lidar com a frustração e tentar resolver a frustração de uma forma positiva, a frustração no sentido de não ser a pessoa ideal com quem você casou. Então, qual seria a solução para uma pessoa que está no casamento e descobre que não se casou com a pessoa ideal, como ela pensa que se casou? Quando ela se sente frustrada. Bom, primeiro de tudo, ela precisa reconhecer que ela também não é a pessoa ideal. Né? É meio fácil eu ficar pensando, minha esposa não é ideal para mim, que coisa horrível, o que eu faço e tal, né, sabe? Então, e eu sou a pessoa ideal? Eu não sou a pessoa ideal também. Então, aceitar a nossa impossibilidade de sermos pessoas perfeitas. E como consequência disso, procurar corrigir os nossos problemas, como falei aqui já, né? Quer dizer, qual é o meu problema? Qual é a minha dificuldade? Quais são as áreas da minha vida, no meu relacionamento com essa pessoa com quem eu casei, que eu sou fraco, que eu sou ainda limitado? Então, como que Deus vai me ajudar nisso? Eu peço a Deus ajuda para me ajudar nisso. Quer dizer, aceitar que nem eu, nem a outra pessoa somos ideais e que, apesar disso, a gente pode ser feliz. Ao invés de ficar olhando para as falhas, a gente olhar para aquilo que é o positivo da pessoa.
Eu acho que o diálogo sincero é muito importante também nisso, né? Sentar e conversar. Olha, eu sinto falta disso, de você, né? Sem atacar a pessoa, né? Sem depreciar a pessoa. Né? Dizer, eu estou sentindo falta disso, será que dá para a gente melhorar nesse aspecto e tal? Isso é bem importante, é um diálogo sincero com honestidade, né? Não procurar soluções destrutivas para resolver essa frustração da não companheiro ideal. Né? Soluções destrutivas são usar drogas para anestesiar sua emoção, ou agressividade, ou aquelas pessoas que ficam frias e se ficam distantes do seu cônjuge porque está frustrado e não sabe como resolver, ou então a própria infidelidade, a própria traição. Eu acho que também é importante incentivar o cônjuge a ler alguma coisa proveitosa para o casamento, né? Convidar para participar do encontro de casais, de uma palestra sobre família, orar juntos, são instrumentos que podem ser usados. E o sexo no casamento segura o relacionamento? Olha, tem gente que diz que sim, viu, Marilda? Eu particularmente não acredito não, sabe? Eu acho que, apesar de que alguns casamentos são muito sexualizados, né? Outros são menos. Isso há uma variação entre os casais. Alguns casais vivem bem, sem muito sexo, e outros casais vivem necessitando de muita sexualidade genital, prática sexual. Mas eu particularmente não acredito que sexo segura um casamento, porque você vê hoje em dia, nos Estados Unidos, de cada 3 casamentos, 2 se separam, vão para o divórcio, e no Brasil é um pouquinho menos que isso, mas quase isso aí. E muitos desses casamentos que terminam assim, eles têm muito sexo, sabe? Não é que não tem sexo. Alguns não têm, mas alguns têm. Então, não é o sexo que vai segurar. É importante, né? Se o casal está com dificuldade sexual, ele tem que procurar resolver isso o mais rápido possível, né? Porque é um fator importante na relação, na manutenção do casamento. Mas eu não diria que é o fator primordial para segurar uma relação conjugal. E o que é intimidade afetiva? É diferente de sexualidade? Aí sim, aí é diferente. Quer dizer, intimidade afetiva é a capacidade que o casal tem de ser um amoroso com o outro, né? Um é sensível com o outro, um procura entender o outro, um procura entender qual é o sentimento do outro, eles procuram conversar sobre as emoções. Como é que você se sente vivendo comigo? Ontem eu fui rude com você, como é que você se sentiu? Me perdoa. Então, essa comunicação, esse trânsito, né, de mão dupla, de lá para cá e daqui para lá em termos de afeto, isso é a intimidade afetiva. Isso eu acho que é o fator principal para segurar um casamento, não a sexualidade. E como se pode desenvolver isso? Digamos que uma pessoa no casal tenha isso, essa habilidade, e o outro não tenha. Eu acho que vai ajudar alguma leitura, vai ajudar algum curso, vai ajudar a palestra, vai ajudar encontro de casais, vai ajudar a procurar Deus, a cada um procurar Deus, vai ajudar também cada um fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tomar uma atitude positiva, ao invés de ficar sentado e tipo assim, você, às vezes tem casais assim, diz para o cônjuge, para a mulher, para o marido, você vai lá e assiste a palestra, depois você me diz como é que foi. Né? Não, você tem que participar, você quer melhorar, então você tem que ser ativo nisso, né? Não ficar esperando outra pessoa. E algumas pessoas talvez precisem de um aconselhamento individual, porque algumas vieram de histórias de infância muito complicadas, né? Muitas crianças foram muito abusadas quando eram pequenas, elas vieram de uma relação de sua família de origem muito complicada e dentro do casamento não sabe como resolver. Tem pessoas dentro do casamento que não sabem como transmitir um afeto, não sabem dizer eu te amo, eu gosto de você, senti falta, que saudade que eu estava de você, elas não conseguem verbalizar. Então, talvez essas tenham que ter uma ajuda um pouquinho mais especial. Pois é, essa eu vejo que é a maior dificuldade. Digamos, a esposa vê que o marido necessitaria de uma ajuda, mas muitas vezes ele é resistente. O que ela pode fazer nessa situação? Eu acho que a única coisa que pode fazer é orar, né? E, de repente, colocar um livro ali na cabeceira para ver se ele se interessa por ler. Né? Olha, vai ter uma palestra semana que vem, será que você quer ir? Não quero, tá bem, mas se você quiser, vai ser bom, eu acho que eu vou. E uma outra coisa importante é também a pessoa fazer um desligamento afetivo com amor. O que é isso? Ou seja, não ficar insistindo com o seu cônjuge. Você se afasta um pouquinho, vamos dizer assim, 2 passos para trás e deixa aquele cônjuge um pouco pensar sozinho, sabe? Não fica cobrindo de super atenções. Ele tem que sentir um pouquinho que ele tem a liberdade de mudar ou não.
Se o cônjuge que é mais afetivo fica muito em cima o tempo todo, acaba sufocando o outro e o outro acaba, sabe, ficando estagnado, não faz nada. Sabe, isso aconteceu comigo, meu marido fumava. Eu fumava muitos anos atrás, graças a Deus, venci o vício por ajuda de Deus. E eu queria que ele parasse de fumar e ficava insistindo, todo dia, insistindo. Olha para os nossos filhos, coitados das crianças aqui, com essa fumaça, para de fumar. E ele não era resistente. Então eu comecei a orar e deixei nas mãos de Deus. Não falei mais. E sabe que foi o que deu resultado. Então, o Espírito Santo atuou e ele deixou de fumar. Quer dizer, quando eu parei com a pressão, acho que foi a maneira que o Espírito Santo entrou para atuar. E não meu eu atuar. Exato. Então, quando uma pessoa, um cônjuge, ele para com a obsessão de querer mudar o outro, querer corrigir o outro, querer fazer com que o outro entenda algumas coisas, que é importante entender, para que você deixa na mão de Deus, entrega e se afasta um pouquinho e cuida bem da sua vida, aí Deus vai trabalhar forte com essa pessoa, né? E ela pode responder. Doutor César, então nos diga quem é a pessoa ideal para um casamento feliz? Quem é a pessoa ideal? Eu diria que a pessoa ideal é aquela que tem, basicamente, isso é muito importante, para mim é o básico, que tem temor a Deus. Temor a Deus não é medo, que tem respeito a Deus, que tem uma relação com Deus de compromisso, vamos dizer assim, né? Um compromisso com Deus número 1. Então, essa pessoa, eu acho que o cônjuge que tem essa relação firme com Deus, ela é mais fácil de ser uma pessoa amável para viver na relação conjugal. Ela é fiel a Deus acima de tudo. Ela pratica a espiritualidade. Ela procura a aceitar aquilo que ela não é perfeita, que o outro também não é perfeito, e mesmo assim vai ser feliz. Ela procura aprimorar a sua própria pessoa, não se acomoda, né? Ela é fiel, ela é honesta, ela é sincera, ela tem uma mente aberta, ela prioriza a manutenção da afetividade no relacionamento, né? Então, esse é o tipo de pessoa, está interessada em melhorar o casamento, ela faz coisas para isso, ela busca isso e ela confia plenamente em Deus. Essa é a pessoa ideal, eu acho, né? Apesar de com seus defeitos, como todos nós temos. Doutor César, nós agradecemos muito a sua participação e também agradecemos a sua audiência, o seu tempo, sua paciência. Esperamos que você tenha usufruído desses momentos, dessas palestras aqui, e desejamos que o seu casamento seja muito feliz, que realmente você possa ser o parceiro ideal, o seu esposo também, o seu cônjuge ou a sua esposa possa ser a pessoa ideal e que a sua família venha a ser abençoada e que possa realmente usufruir de todos os benefícios do que foi falado aqui. Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe. Nada. Obrigado também. Até logo. Obrigada.